Salve, salve! Seja bem-vindo, bem-vinda! Começa a partir de agora o podcast Mundo Empresarial. Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela conectado ao nosso programa. Antes de mais nada, já peço aí, deixe o seu like, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações. Vem chegando mais um conteúdo de qualidade para você conferir aqui no canal no YouTube. Já batemos aí 139 mil inscritos, uma grande audiência que cresce cada dia mais. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, mais do que bem-vindo. Você que já é inscrito aqui no canal, também peço para que compartilhe esse conteúdo para mais e mais pessoas, que confiram, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas aí, e com certeza você vai se surpreender aqui com o podcast Mundo Empresarial. Lembrando que o podcast Mundo Empresarial tem o apoio, o patrocínio do Grupo Convenção, que é uma marca que está desde a década de 1930 e faz parte da história da nossa região e do Brasil como num todo. São décadas de tradição, levando sabor, qualidade, momentos inesquecíveis para milhões de pessoas, seja através aí dos refrigerantes clássicos, das cervejas especiais, dos lançamentos que conquistam cada vez mais espaço. O Grupo Convenção está presente aí em celebrações, encontros e na rotina de quem valoriza o verdadeiro sabor brasileiro. E essa parceria tem ainda mais significado, mais importância, porque a convenção nasceu em Itu, onde fica o estúdio do podcast Mundo Empresarial. É a força do nosso município ganhando cada vez mais destaque nacional. Então fica a dica, hein? Da próxima vez que você for brindar, reunir a família, curtir com os amigos, escolha os produtos do Grupo Convenção e sinta a diferença de um sabor que atravessa gerações. E fica aqui o nosso muito obrigado ao pessoal do Grupo Convenção. Bom, sem muitas delongas, hora de apresentar os nossos convidados de Piracicaba para o podcast Mundo Empresarial. Aqui comigo a Priscila Vilela, também a Elisandra Chiquito e o Vinícius Godoy, representando a Ecomol Consultoria e Projetos. Tudo bem? Sejam bem-vindos, como estão? Obrigado. Tudo bem. Tudo bem, Priscila? Tudo certo. Muito bem. Vamos falar um pouco mais desse trabalho que a Ecomol realiza aí há pelo menos... Vai fazer 13 anos 13 agora, anos. em 7 de novembro. Verdade, tá próximo. Que bacana, hein? Então temos muito para celebrar, muita história boa para contar para o pessoal de casa. A Ecomol, que trabalha aí com um trabalho com ferramentas moleculares para respostas biológicas, não é isso, Priscila? Isso mesmo. E como é que tudo começou? Então, na verdade, eu fazia o pós-doutorado na Exalc de Piracicaba, né? Que é a USP. Uhum. E eu trabalhava com ferramentas moleculares, assim, de nova geração. Tanto para genotipagem de grande escala, para detectar a variação genética entre as populações de determinadas espécies, como também com DNA metabarcoding, que é o DNA ambiental. E... Quando eu estava no pós-doutorado, eu já senti essa necessidade de algumas empresas e alguns institutos que buscavam, dentro da universidade, trazer, né, respostas, essas respostas ecológicas, essas respostas biológicas através da ferramenta. Só que era mais complexo por causa da morosidade, de você estar trabalhando em um projeto de pesquisa, e eles queriam essa resposta rápida, né? Através dessas ferramentas. Então, assim, para democratizar mesmo ali a ferramenta, essas ferramentas moleculares de nova geração, de ponta, né? A gente criou, então, uma startup junto com a Exalctech, que eles dão um apoio, né, a pequenas empresas, e mandamos um projeto para o PIP da FAPESP de inovação. Então, a gente propôs ali uma inovação tecnológica para utilizar essas técnicas que até então eram só utilizadas dentro da academia, dentro das universidades, né? E a gente quis tirar essas técnicas só de dentro da universidade para ter essas respostas mais precisas. Muito bem. E hoje vocês utilizam essa biotecnologia baseada em técnicas moleculares para fazer o levantamento e monitoramento de espécies, é isso?
Exatamente, para ter inventários da biodiversidade em determinado local, né? Porque para o empreendimento, tanto no começo e tanto para o monitoramento, você precisa desse levantamento da biodiversidade, né? Então, ela é uma ferramenta excelente, né? É precisa e não invasiva. Então, você não precisa ver realmente as espécies, né? Os animais. Através de vestígios. Então, quando eles estão em determinado ambiente, eles deixam vestígios, né? Secreções. E através da extração do DNA que tem ali no ambiente, na água, no solo, no ar, a gente tem trabalhado com diversas matrizes, assim, de coleta, né? Muito bem. E hoje em dia as empresas estão criando projetos ambientais, né? Para uma espécie de agregar valor também, né? Valor social, econômico, enfim. As empresas estão estabelecendo metas ambientais. Isso é super importante e ter o trabalho, né? O respaldo da Ecomol para realizar esses projetos, não é isso, Priscila? Isso. A gente ouve falar muito hoje, né, do crédito de carbono. E o crédito de carbono, quando ele está associado, né, ao crédito da biodiversidade, você agrega valor, né? A gente tem estudos ali que mostram que você tem um acréscimo até de 30%, né, no valor dessas análises. Então, o eDNA é uma ferramenta, assim, muito precisa, não invasiva e, assim, traz uma confiabilidade nos dados, né? Fácil de rastrear. E a gente consegue fazer esse levantamento, essa identificação da biodiversidade através dessa ferramenta. Bacana. E aqui com a gente a Elisandra e Vinícius, que são parceiros da Priscila, estão juntos na Ecomol aí, fazendo um trabalho muito bacana. Há quanto tempo que você está presente junto com a Ecomol, Elisandra? Presente desde março de 2025, desse ano, né? De 2025. Mas a gente já trabalha junta desde 2023, quando eu voltei a morar em Piracicaba. A gente já começou a estabelecer uma parceria E você é bióloga de formação? Sou bióloga de formação. E o que levou você para esse caminho, enfim, atuar nessa área? Desde o meu mestrado, eu uso a ferramenta molecular, eu sou mastozoóloga, né? Eu sou zoóloga de mamíferos, eu estudo mamíferos, né, da minha formação. Especificamente pequenos mamíferos, roedores. E eu sempre usei, nos meus estudos, no mestrado, no doutorado, ferramentas moleculares para entender a diversidade dentro de um grupo, né? Dentro de uma espécie ou dentro de um grupo pequeno de espécies. Então, e sempre trabalhei também com biodiversidade, com acessar a biodiversidade, com conhecer a biodiversidade usando as ferramentas tradicionais. Sim. Né? E então, num pós-doutorado também que eu realizei na Universidade Federal do Espírito Santo, eu resolvi fazer uma comparação entre o que já se sabia da diversidade de espécies pela metodologia tradicional com a metodologia do DNA ambiental metabarcoding. E foi aí que eu comecei a despertar, assim, essa necessidade tanto da precisão e da rapidez, né, em campo, a diminuição do tamanho da equipe em campo. Então, aí que eu comecei a despertar para isso. Isso foi 2019, 2021. Legal. E o Vinícius é um ecólogo, também presente, atua no time da Ecomol e faz um trabalho de parte laboratorial, de análises, é Exato. isso mesmo? Eu tô aprendendo pra caramba na Ecomol. Então, eu comecei como estagiário no ano passado. Estava no final da graduação. Eu me graduei na Unesp Rio Claro, que era do lado de Piracicaba. Então, eu ia e eu voltava todo dia, assim. Era muito legal. E eu fiz um trabalho de iniciação científica, que eu trabalhava com DNA ingerido. Então, eu trabalhava com fezes de aves frugívoras. Então, a minha orientadora trabalhava bastante com dispersão de semente e frugivoria. Então, a gente queria usar essa abordagem molecular para entender um pouco mais sobre a ferramenta, como ela pode complementar as outras técnicas, né? Então, a ferramenta molecular, ela é um ótimo complemento para as técnicas tradicionais, tipo de câmera trap, observação focal. Ela não necessariamente exclui uma outra, mas ela complementa muito bem.
Legal. E como que é qual é o seu trabalho lá dentro da Ecomol? O que você faz exatamente? Eu faço muita coisa na Ecomol. Eu tô aprendendo bastante na parte de bancada, então eu faço o preparo das bibliotecas. A gente também tem um ramo de divulgação científica, então a gente tá... Como a Ecomol, ela precisa ter essa relação umbilical mesmo com a academia, a gente precisa estar sempre se atualizando nos artigos mais recentes. Então, a gente pega esses artigos e transforma de uma forma palatável, mais acessível a todo mundo. E a gente tem alguns quadros, a gente faz vídeos pro Instagram. Inclusive, ontem saiu recentemente falando sobre como as teias de aranhas também são ótimas ferramentas, uma matriz de coleta muito boa para amostragem de DNA de vertebrados terrestres. Que legal, hein? Você aí de casa tá me assistindo, já deu para ter uma noção de como que vai ser esse papo, né? Incrível. E como que isso pode agregar também no seu dia a dia. Eles vão compartilhar, estão compartilhando aqui insights valiosos e que você pode também, aí empresário, empreendedor, aplicar na tua empresa. De repente, a tua empresa que ainda não tem um projeto ambiental, mas precisa, de repente, para certificações, para se adequar à legislação ambiental em várias questões, a Ecomol pode te ajudar de uma forma muito legal. E, aliás, Priscila, eu gostaria que você falasse quais são os serviços que hoje a Ecomol oferece e para quais segmentos? Então, a gente trabalha, igual a gente falou, com DNA ambiental. Tem outro termo também, que além do DNA ambiental, a gente trabalha com DNA ingerido. Então, acho que até a Eli que trabalhou bastante com isso ingerido por invertebrados, pode comentar um pouco. E a gente trabalha, então, com diferentes matrizes de coleta. Então, no DNA ambiental, a gente coleta a água, o solo, o ar, a teia de aranha. Então, são múltiplas matrizes de coleta para o levantamento da biodiversidade. Sim. Então, todas as aves, todos os mamíferos, invertebrados, micro-organismos. Então, a gente consegue fazer realmente esse levantamento total da biodiversidade local. E os invertebrados, a gente chama eles de amostradores, então a gente coloca ali armadilhas, né, para esses invertebrados. A gente coleta também as fezes, que daí através dessas fezes a gente sabe quais organismos estão ali, esteve presente, e também trabalha com essa cadeia trófica, né? Então, principalmente esse levantamento da biodiversidade através do DNA metabarcode, que a gente fala. O que seria o metabarcode? É que em vez de estar trabalhando com uma espécie, né, que antes se chamava o DNA barcode, que é um código de barras, a gente pode trabalhar com a comunidade toda. Então, fazer o levantamento ali de todas as espécies, devido às tecnologias de sequenciadores, né, que surgiram ali em 2010. Tá. E a gente também trabalha, além de detectar todas as espécies que estiveram no local, a gente também vê a variação, a variabilidade dentro de cada espécie, né? Então, essa é intraespecífica que a gente chama. Então, a gente, quando vai, por exemplo, ter um empreendimento, você quer fazer o levantamento de todas as espécies que estão presentes. Mas você quer saber também se as espécies, ela tem a variabilidade para mudanças climáticas, né? Para mudanças ambientais. Então, a gente trabalha dessa forma, tanto com a variação intraespecífica dentro das espécies, como faz o levantamento de todas as espécies em determinado ambiente, né? Então, hoje vocês atendem empresas, indústrias de todo tipo de segmento? Assim, que precisa fazer um projeto ambiental, enfim, e vocês oferecem esse trabalho de levantamento, análise laboratorial e tudo mais? Isso, e a gente trabalha também com módulos. A gente faz desde o delineamento do determinado projeto, daí faz a coleta no campo. Também fazemos, então, que eu trabalho desde 2012, com a validação e com essas ferramentas moleculares, né? E também a gente trabalha com... Hoje a gente tem pesquisadoras também, que é ecóloga, que está na equipe, que é a Marina Fleury, né? E ela faz... Então, essas análises ecológicas, e daí você já vai ter uma resposta para tomada de decisão. Sim. Mas a gente trabalha também com as universidades. Então, a gente só entrega, eles mandam o DNA, a gente pode já trabalhar só com a confecção dessas bibliotecas e identificação das espécies que estão presentes. E
Como também a gente trabalha, às vezes, só com campo. Mas o módulo principal, realmente, da Ecomol é essa análise, porque a gente tem um parque de equipamentos, né? Então, a gente fez esse investimento, então a gente consegue fazer todos esses processos dentro da empresa, né? Que é a extração de DNA, o sequenciamento e essa planilha de bioinformática, né? Com essa resposta com todas as espécies que estão ali. Muito bem. E a Elisandra é responsável pelo trabalho de campo, né? Que vai fazer a coleta vai fazer a coleta dessas amostras para que depois sejam analisadas, não é isso? Isso, também. Eu sou responsável pela parte de gestão dos projetos, né? De elaboração das propostas, de pensar nos projetos, nas demandas, em como responder às demandas. Então, essa parte de organização e de gerenciamento dos projetos mesmo, aí sou eu que faço. Tá, e essa parte da coleta, como que é feita? Porque a Priscila, desculpa até interrompê-la. Não, imagina. A Priscila até comentou, né, que vocês fazem a coleta de amostras no solo, na água, no ar. Vocês usam alguns equipamentos específicos. É um tanto interessante a gente entender isso. O mundo de estar no campo coletando as amostras é outra realidade, assim, né? Completamente diferente de trabalhar dentro do escritório. Então, o primeiro passo é estabelecer os pontos, né? Estabelecer onde serão feitas as coletas, quais são os locais de interesse, os pontos de interesse. E, por exemplo, para a coleta de água, né? A coleta de água, ela é feita em riachos, em córregos pequenos. É coletado uma quantia, um volume de aproximadamente 1 litro de água. Essa água, ela é filtrada em campo mesmo, para evitar a contaminação, né, entre um ponto e outro. Então, ela é filtrada em campo. E esse filtro, a análise do DNA é feita a partir desse filtro. Então, esse filtro que vai conservado propriamente, né, para o laboratório. E a partir desse filtro que é extraído o DNA. Né? Então, a coleta de água é feita dessa forma. Também tem a coleta de solo, né, que é feita também dependendo da pergunta a ser respondida, né, se é um levantamento ou se é a validação de algum método. Então, são coletadas diferentes amostras de solo, né, no campo. Esse solo, ele é acondicionado dentro de um recipiente grande, né, onde essa amostra composta é toda misturada, e a partir disso são retiradas subamostras, e essas subamostras são avaliadas também em campo, onde o DNA... em laboratório, que é onde esse DNA é extraído. Então, essas são as duas principais, de DNA ambiental e de DNA ingerido, que no caso são os amostradores, são os mosquitos pernilongos, né? E as moscas que se alimentam de restos de carcaça de outros animais ou de feridas até de outros animais. A gente também tem armadilhas que capturam essas moscas e mosquitos. E aí o DNA, ele é extraído... o que interessa é o que esse mosquito e essa mosca ingeriu, né? Então, é o conteúdo estomacal. Então, eles já são conservados no campo, eles já são conservados em álcool dentro da armadilha. E esse álcool com a amostra é levado para o laboratório, onde também é extraído o DNA e dá prosseguimento a toda a linha de trabalho. Ou seja, então, o que tem a parte estomacal dessa espécie, vocês retiram e faz análise, e dessa análise consegue identificar que tipo de espécie existe naquela área? Exatamente. A gente consegue saber de qual espécie esse mosquito, essa mosca se alimentou, né? E saber, então, quais espécies passaram por ali naquele tempo em um determinado raio. Que legal, interessante, né? A evolução tecnológica, biotecnológica aí para resolver, né? Trazer soluções para uma série de coisas, né? Exatamente. E a gente tem trabalhado também com as teias de aranhas, então a gente coleta a teia de aranha no campo e fica retido ali o DNA. Então daí a gente extrai e também consegue identificar espécies, né? De vertebrados e invertebrados. Além disso, a gente está trabalhando também com o DNA do ar. Então, esse filtro, que é parecido com o filtro que faz
ali da água, a gente deixa no campo, daí o equipamento fica mais ou menos 2 horas puxando esse ar, e daí a gente depois extrai o DNA que está nesse filtro. Uhum. Então, a gente tem diferentes matrizes de coleta realmente, e a gente percebe que um tipo de coleta complementa a outra de acordo com os grupos taxonômicos, né? Então, com esses diferentes grupos mesmo de aves, de mamíferos, de anfíbios. Por exemplo, anfíbios a gente procura se você tem água que está numa bromélia. Então, a gente é bem oportunista no campo. A gente validou, desde 2012, a gente tem trabalhado com essa metodologia do DNA ambiental metabarcode. E daí a gente já tem essa validação assim estabelecida. Porém, a gente tem que ser oportunista de trabalhar no campo com várias matrizes e depois sequenciar todas, fazer uma amostra realmente complexa ali, né? Para conseguir levar num custo menor para esses empresários, né, empreendedores, as empresas que precisam dessa tecnologia e conseguir fazer esse levantamento global mesmo, esse levantamento mais amplo, né? Hoje a gente percebe isso. Porque, desculpa. Pois não. Porque nem sempre as espécies que são detectadas na água são detectadas no solo, são detectadas no ar. Então, assim, quanto mais matrizes nós usarmos em um mesmo ponto, mais completa vai ser a resposta. Fica mais eficiente, Fica mais né? eficiente. E uma coisa importante que eu acho que é legal destacar também nesse método é que a gente consegue identificar, às vezes, principalmente para água, espécies, mesmo estando em estágios larvais. Por exemplo, os anfíbios, que tem um estágiozinho de girino, que é difícil, você vê o girino, mas é difícil chegar na espécie que né? E tem várias espécies de anfíbios que são ameaçadas. Então, esse método permite que a identificação ocorra mesmo sem ver o indivíduo adulto, né? O sapo. E daí, nesse caso, a partir do momento que é identificado através do DNA, né? Por essa coleta que vocês fazem, e daí, feita essa identificação, vocês vão emitir um laudo, né? Seria um laudo? Um relatório. Um relatório. E daí, qual seria o próximo passo da empresa? O que a empresa... A empresa, ela vai adequar normas, vai criar algumas políticas para preservação dessa espécie, no caso, um girino, por exemplo? Não, isso normalmente vem do cliente, né? Vem da necessidade do cliente, vem da pergunta que ele quer que a gente responda. Tá. Muito bem. E ô Vinícius, e me fala um pouco desse trabalho que você faz lá em bancada, da análise dessas amostras. É uma parte muito importante e ela precisa ter vários critérios, assim, né? Então, a gente tem a certificação Illumina, que é basicamente do preparo das bibliotecas. Porque, pensa, a gente está trabalhando com áreas muito distantes, mas no laboratório tá tudo muito junto. Então, a gente precisa ter uma série de EPIs, proteção de, luvas, toucas, jalecos, máscara, para que não ocorra de jeito nenhum contaminação cruzada entre as amostras. Então, os tubinhos, eles estão muito próximos uns dos outros. Então, a gente precisa ter um critério, um cuidado, um preparo técnico para que as amostras não sejam contaminadas um com o outro. Então, porque senão pode ser que dê um falso positivo ou um falso negativo de uma área para outra. Sim. Então, acho que isso é uma parte que tem que ter bastante cuidado, assim. E a Priscila comentou, né, que do investimento que foi feito em equipamentos, aparelhos, para fazer esse tipo de análise, né? Exato. A gente tem um parque de equipamentos muito avançado hoje no mercado. Então, tanto a parte de reagentes, a gente trabalha com os melhores reagentes, com os melhores sequenciadores, tudo para que esse diagnóstico ambiental seja feito da maneira mais adequada possível. Legal. Ô Priscila, e a Ecomol, ela foi pioneira no uso dessas técnicas de genotipagem, né, para o mercado, principalmente oferecendo para as empresas, não é isso? Isso. A gente, tanto essa genotipagem em grande escala, que é uma escala genômica, a gente tirou da academia realmente e começou a prestar serviço nesse tipo de análise, né? Que é bem importante, principalmente para a área da ecologia, porque a gente trabalha ali com, muitas vezes, espécies que não têm um genoma de
não tem, assim, nenhum valor comercial, vamos dizer, né? Então, não foi sequenciado, mas a gente consegue ter essa variação genômica com essas técnicas e que são feitas nesses sequenciadores, que o Vinícius comentou que a gente tem, né, na empresa, e foi um investimento realmente ali no começo. E essas empresas, né, que ele comentou da Illumina, ela tem esses equipamentos e a gente, então, tem um contrato de manutenção vigente e todo ano a gente faz o treinamento. Então, todos nós estamos aptos a utilizar esses equipamentos da melhor forma possível para não dar nenhum viés, né? E para realmente esses dados não ter nenhum erro, assim, ser bem preciso, né? E no laboratório, a gente tem esses POPs, que é o protocolo operacional, para ser seguido, e tem luz UV. Então, assim, como a gente começou desde 2012, a gente teve muitos problemas de contaminação entre amostras, porque é muito fácil, é uma análise forense. Se a gente extrai o DNA do ar, por exemplo, nós somos mamíferos, então a nossa amostra vai estar contaminada com o ar que a gente está respirando, pode contaminá-la, né? Então, por isso que a gente coloca essas máscaras, a gente tem nas capelas, luz UV, e toda essa análise que é feita com DNA ambiental, a estrutura física é até separada da outra estrutura, porque a gente trabalha também com amostras, né, de tecido, que essas amostras que são trabalhadas em escala genômica. Então, a gente tem já esse processo, essa década de trabalho, a gente melhorou, né? E sabia os gaps ali, os pontos críticos. Então, a gente já tem esses procedimentos. E o trabalho de vocês, existe uma certa recorrência do trabalho de vocês? Uma vez feito um trabalho de levantamento da biodiversidade, as empresas vão procurá-la novamente para fazer um outro trabalho de levantamento nessa mesma área ou não? Sim, até porque esse monitoramento, o ideal é isso. Quando você vai ter um empreendimento, você fazer um levantamento de todas as espécies que tem lá. E daí, a gente vai monitorando a permanência dessas espécies, né, ao longo dos anos. Então, com certeza, sempre a gente presta esse serviço, né? Eles são obrigados a ter esse monitoramento, né? Então, a gente começa ali do tempo zero e vai vendo acompanhando. Os impactos que ocorreram, né? Como você mesmo comentou, do tempo zero até a implementação daquela indústria, naquele espaço, não é isso? Isso. Em áreas de restauração mesmo é super interessante também para a gente ver esse crédito da biodiversidade, porque você está restaurando um local, mas será que a biodiversidade que tinha ali está aumentando, né? Você está tendo mais espécies usando aquele espaço? E a gente trabalhou em projetos em parceria, né, com a WWF, a Carui aqui próximo ali de Piracicaba, e a gente viu esse ganho, né, na biodiversidade. Quando você tem um local que não foi feita essa restauração, você não tem floresta, você tem um pasto. Quando você compara com essas áreas que foram restauradas ali há 10, 12 anos, você tem um aumento bem visível dessa biodiversidade, né? Então, a importância de você ter essas áreas, né, conservadas, né, no seu empreendimento ou nas áreas ali. E quando a gente compara com áreas controles, que são os parques, a gente percebe que está bem mais próximo essas áreas restauradas do que essas áreas onde você tem mais o pasto ou não tem floresta, né? Muito bem. Ô, Elisandra, muitas empresas veem a exigência ambiental como uma espécie de burocracia, né? Mas como transformar nessa burocracia que eles dizem, né? Como um diferencial competitivo. Vocês estão investindo nessa parte ambiental, enfim, como que fazer com que o empresário ele entenda da importância desse crédito ambiental, como vocês mesmos disseram, e preservar o ambiente. Biodiversidade, né? É um trabalho de... Tem a parte de exigência, obviamente, né? Para se construir um empreendimento, tem os estudos de impacto. Então, nesse sentido, a análise de DNA ambiental tem se inserido também nos estudos de impacto e nos estudos de monitoramento mesmo, pós, né, empreendimento. Então, é um trabalho de convencimento, assim, de formiguinha, de divulgação, para mostrar para as pessoas a importância de se manter a biodiversidade, né? É um trabalho que eu acredito que a parte de divulgação científica auxilia bastante, né? E
a partir do momento que o empreendedor, né, ou enfim, a empresa que precisa mostrar ali que a biodiversidade está preservada, entende que tem várias formas de se acessar essa biodiversidade e podem ter formas mais simples e mais precisas, aí eu acho que a pessoa se convence que é possível fazer, Sim, que é possível acessar, que não é tão difícil e que não é só uma burocracia. É uma exigência, mas é importante. E você, nesse contato que você, enfim, que vocês têm com empresários e empreendedores, vocês percebem que as pessoas, elas já estão se adequando, ou então já estão se conscientizando da necessidade dessas exigências, ou ainda tem uma certa barreira, ou muitos empresários estão fazendo porque é só mesmo por uma exigência, uma necessidade? Não, eles estão... a sensação que eu tenho é que, sim, estão se convencendo, até porque quando essa exigência começa a se reverter em recurso financeiro, aí as pessoas veem mais a importância disso, né? Que não é só simplesmente manter a biodiversidade por manter. Não necessariamente as pessoas conseguem ver a ligação da manutenção da biodiversidade com uma qualidade de vida, ou alguma coisa assim. Então, quando começa a se reverter financeiramente, em benefício financeiro, aí sim. Até porque, né, existe políticas, né, de que empresas que cumprem metas ambientais só se relacionam com outras empresas que também cumprem com metas ambientais, né? Isso e às vezes, em questão de vendas, compras e tudo mais, né? E às vezes as empresas também precisam de certificações, de selos verdes, né? Então, quando isso é uma exigência, uma burocracia, mas retorna como benefício, né? O benefício é visível, é palpável. Aí sim, parece que as coisas andam melhor, né? Muito bem. Ô Priscila, bióloga, empresária, empreendedora à frente da Ecomol. Quando é que você colocou, quando você levou esse projeto, né, a fundo, falando, vamos empreender nessa área e apresentar o que a gente faz para empresários, enfim, outras universidades. Como é que foi? Houve uma resistência ou você teve uma abertura grande para levar isso para o mercado hoje? Então, no começo, sempre tem resistência, sim. Mas no começo a gente trabalhou, então, com órgãos, com institutos, né? Então, com o ICMBio. Então, eles queriam essa ferramenta para ter esse diagnóstico. Então, foi mais fácil lidar dessa forma. Porém, a gente sempre, assim, o biólogo, ou o que a gente tem que fazer, é uma compensação e não dá lucro para essas empresas, né? Então, a gente realmente é mais difícil. Mas hoje mudou muito esse quadro, né? Porque a gente tem ali como os créditos da biodiversidade, que você vê que tem uma valorização financeira, né? E você está conservando, você tem essa recompensa. Então, hoje mudou muito essa visão. Mas no começo, que foi ali 2012, realmente a gente não era tão valorizado, né? Contactavam a gente quando era extremamente necessário fazer esses diagnósticos, né? Esses levantamentos. Não é igual hoje, né? Que é outra consciência. Falando agora sobre essa parte de créditos da biodiversidade, quando uma empresa ela está cumprindo o papel dela, está preservando, está conservando o meio ambiente ali no entorno, e a empresa ela quer, de fato, obter esse crédito, vocês também auxiliam para que essa empresa consiga esse crédito? Ou só através da análise? Ou vocês estabelecem, criam projetos para que ela consiga isso? A gente cria, a gente faz desde o delineamento, né, do projeto ali e para criar essas métricas, né? Realmente do aumento ali da biodiversidade. Então, igual empresas que trabalham com restauração e mesmo outros empreendimentos, então a gente tá com essa análise ali de ponta a ponta que a gente fala, né? Então, a gente tá com uma outra pesquisadora que também é ecóloga, que trabalhou na Universidade também do Chile e aqui no Brasil com esse tipo de crédito da biodiversidade, com crédito de carbono, e hoje a gente faz esses projetos.
de ponta a ponta ali. Uhum. E realmente a gente trabalha com esse crédito à biodiversidade e também com o chamado de perda líquida zero da biodiversidade. O termo em inglês é o no net loss. Então, a empresa tem que garantir que cada impacto ambiental ele seja compensado por ganhos equivalentes, né? Então, esse ganho da biodiversidade, às vezes, então, é contado, né? Tem essa análise compensatória ali. Então, agrega o valor ao crédito da biodiversidade, né? Sim. E a Ecomol oferece os serviços, né, para indústrias de diversos segmentos e também para o agronegócio. Como que vocês atuam para esse segmento? Dessa forma. Então, a gente gera essas métricas, né? Então, a gente mostra que determinado ambiente, com a coleta do solo, com essas coletas do DNA ambiental, a gente tem esse acréscimo da biodiversidade. Então, essas espécies que antes não estavam ali, elas estão sendo conservadas e está tendo esse incremento da biodiversidade, né? E a gente também, uma das inovações que nós tivemos, que nós realizamos, né? A gente fez alguns chips de DNA que fala. Então, esse chip, a gente consegue acessar não só através das amostras não invasivas, a gente consegue acessar não só as espécies que estão ali, mas as espécies a variação dentro da espécie. Então, você consegue quantificar. Então, eu tenho uma onça nesse local, através das fezes ou mesmo do DNA ambiental, a gente está conseguindo identificar. A gente tem 1, 2, 3 onças, qual que é a variabilidade em escala genômica dela. Então, é possível, então, até estabelecer mas sabe descobrir quantos animais daquela espécie estão habitando naquele ambiente. Isso, é isso que a gente está desenvolvendo e validando, né? Então, a gente utiliza também um equipamento que ele trabalha com nanofluidos, que a gente fala, então, com quantidades mínimas de DNA. Então, para onça pintada, teve um professor que trabalhou há anos com os genomas desses organismos, né? E daí detectou qual a variação que tem. Então, a gente sabe se uma onça ela é melânica, ou se que fala que ela é preta, ou se ela é pintada, se ela é macho, se é fêmea, e fazer a rastreabilidade também, que é muito importante para a Polícia Federal, esse tipo de análise, né? Você sabe se ela tá no Mato Grosso, se ela tá em São Paulo, você vai rastrear a origem daquela onça. Então, isso só é possível através dessas técnicas de estudos, claro, a longo prazo do genoma, só que daí a gente traz ela para uma ferramenta que você consegue, através do acesso de amostras não invasivas, ter todas essas respostas, né? Então, é bem interessante, porque é um animal ali topo de cadeia, então você sabe se esse ambiente está realmente... É um indicador do ambiente, né? Se tem qualidade, se você consegue realmente ser uma área de vida para determinadas espécies chaves, né? Ô Vinícius, e tem algum caso inusitado, você se recorda de alguma análise feita lá que vocês se surpreenderam muito, falando, não tinha visto nada parecido até então? Então, um caso que me chamou muita atenção quando eu entrei e que eu achei muito legal, isso sobre a complementabilidade, né, da técnica molecular com as técnicas tradicionais. Acho que foi na USP mesmo que foi detectado o tamanduá. Aquele tamanduá diferente. O tamanduá bandeira. Isso, as câmeras nunca rastrearam, nunca coletaram essa espécie, mas com a técnica de DNA, foi por metabarcoding de solo? Foi DNA do solo. Foi detectada essa espécie do tamanduá bandeira e gerou uma estranheza, porque nunca foi visto, nunca foi coletado nenhum dado. Dentro da Exalc. Dentro da Exalc mesmo, dentro da Exalc. Só. E com a técnica foi possível detectar e depois de muito tempo foi tirada uma foto. Foi Conseguiram registrado. comprovar. Porque tudo que a gente vai validar para prestar o serviço, a gente sempre faz dentro da universidade ali mesmo. Então, essas validações do DNA do solo, a gente também trabalha com zoológico. Então, sempre a gente faz essas validações. Igual a gente está extraindo o DNA do ar. Então, a gente compara a armadilha fotográfica com o DNA extraído do solo, com o DNA extraído da água, com o DNA extraído do ar. A gente também tem um aluno que trabalha, a gente também tem trabalhado na Ecomol com o DNA de carrapato, por exemplo. Então, carrapato, você sabe
todas as espécies ali que tá no local através do sangue ingerido por ele, né? Sim. Você pode estar associado também a doença, igual a febre maculosa, que você sabe se ele tem, de repente, associa os micro-organismos com o tipo de animal que ele tá predando ali, que ele tá sugando, né, o sangue. Que legal. E esse caso foi interessante porque a gente não tinha, então, o levantamento dessa espécie, só histórica, né, do tamanho da bandeira. E é realmente um bicho grande e a câmera não pegava ele. Sim. E ele saía sempre nas nossas análises, como tá dentro da universidade. Uhum. E daí causou estranheza, mas depois ali de uns 2 anos teve uma empresa de consultoria ambiental que registrou através da armadilha ele bem perto do rio Piracicaba. Olha só. Então... Até então era um animal que passava como despercebido, ninguém tinha noção que ele habitava aquela área e através da tecnologia. Não, e isso que é um animal grande. Sim. Imagina para espécies mais raras e pequenas. Aham. Né? Então, acho que para espécies raras, espécies mais discretas, a técnica molecular agrega muito. Que legal. Tem casos também de onça pintada, igual dentro de alguns parques, que tem relatos, né, da população que tem ela, só que não conseguiram capturar ela por armadilha, porque tem um número de indivíduos muito reduzido. Então, o que a gente faz trabalha com o DNA ambiental e detecta aonde tem o ponto que a gente conseguiu essa detecção, né? Então, a gente fala assim, tem várias... conseguimos, assim, um número grande de sequências da onça pintada nesse local. Então, daí sim, a gente coloca as armadilhas, direciona mais as armadilhas fotográficas para aquele local, para a gente ter esse registro. Que é importante também, né? O registro fotográfico. Principalmente, você falar para uma pessoa, aqui você tem tal espécie com DNA ambiental, e você mostrar uma foto, é muito importante a foto, né? E talvez aconteceu isso no meu estudo do pós-doutorado. Eu fiz, né, com mosquito só, não coletei solo nem água. E aí saiu nas análises uma onça parda. No Itaúnas, que é uma vila pequena, né? E aí eu falei, nossa, mas onça parda eu não tinha registro. Já tinha o plano de manejo do parque. Tá. E não tinha registro de onça pintada. Aí depois que saiu, eu fui atrás de saber... E aí tinha sido vista uma onça parda no parque. É muito interessante, né? E assim, através de um estudo, uma análise, né, um DNA ambiental, ter informação aí, vocês estão ajudando como um todo, né? Porque às vezes, como o próprio Vinícius comentou, animais, espécies que estão habitando aquele lugar, mas muita gente não tinha nem noção que existia, né? E através do DNA ambiental é possível identificar essas espécies. É interessante para espécies invasoras também, né? Que a gente já detecta com pouquíssimo DNA, a gente já detecta a presença dela ali, pode tomar medidas antes que vire realmente ali uma praga, né? Alguma coisa mais impactante. Então, você consegue detectar com poucos indivíduos ainda, né? Quando tá no começo. Olha só, então você que é empresário, empreendedor, de repente está tendo um problema aí na sua empresa, né? Com espécies invasoras, né? Então, de repente, a Ecomol pode te ajudar a resolver essa questão aí, né? E aquela coisa, tem que estar tudo muito bem alinhado, né? Estabelecer limites entre produção e conservação, né? Você pode produzir, a tua empresa pode e deve produzir, né? Mas também sem esquecer de preservar a fauna, enfim, a parte biológica como um todo que está no entorno daquela unidade empresarial. E entender também, né? Permite entender melhor, como foi o caso do estudo dos catetos. Dos queixadas. Dos queixadas, desculpa, dos queixadas, que era uma preocupação se os queixadas estavam se alimentando da produção de milho ou não. Então, a gente fez esse estudo e a gente viu que se introduzisse, se melhorasse a alimentação no entorno da unidade de conservação, os queixadas parariam de se alimentar da produção. Então, assim, a gente também... permite que se pense formas dos humanos conviverem com a coexistência, com a fauna, né? Da coexistência humano-fauna. Mitigar os impactos, exatamente. assim, né? É possível, né? É possível. Daí é só conhecer, né? Buscar conhecer e as ferramentas moleculares estão mostrando que é viável conhecer. Que legal. Isso veio de uma necessidade, né, do ICMBio, que eles trabalhavam ali no parque que tinham queixadas, uma área de proteção. E estava no limite com alguns produtores e que tinha produção ali de milho. E era uma queixa, né? Era um conflito que tinha com esses produtores, que eles alegavam que estavam consumindo o milho deles.
a E produção. realmente, quando fez as análises, a maior parte da dieta delas, da queixada, Do era, sul, né? As de baixo que ficavam perto era do milho. era de milho. Porém, a gente identificou, então, através das fezes, identificava as plantas que estavam sendo consumidas por elas. Então, viu as plantas de preferência, né, delas, e daí pediu para ser feito esse plantio ali nas boidas, né? E também dentro do parque para elas consumirem mais esses alimentos que eram de preferência. Sem a necessidade de invadir Pegar o milho. Exato. o Isso. cultivo. Então, são análises bem refinadas e bem interessantes, né? Que daí você diminui esse conflito realmente. Porque isso vai existir sempre, né? Uhum. E agora fala um pouco do teu material humano, as pessoas que compõem a Ecomol, né? Os profissionais, pesquisadores, biólogos, ecólogos, enfim, como que foi a montagem, enfim, como que vocês uniram no mesmo lugar vários profissionais para realizar esse tipo de solução para tantas empresas aí, Brasil afora? Primeiro, saiu da universidade, né? Então, foi meu orientador que sempre trabalhou com ferramentas moleculares, que é o professor Luiz Coutinho da Exalc, que ele está no Centro de Genômica Funcional. E eles trabalham com melhoramento. E melhoramento de bovino, melhoramento animal. Então, isso fez a gente conseguir, na parte ecológica, ter esse parque de equipamentos, tudo que é mais moderno, a gente conseguiu usufruir ali. Daí que eu vi realmente essa necessidade também para passar para a parte ecológica. Porque para produção é muito desenvolvido, tem muito dinheiro, né, envolvido nisso. Então, tem um retorno grande, né? E a gente sempre trabalhou, as ferramentas moleculares, eu sempre trabalhei em parceria com a universidade. E teve a PUC do Rio Grande do Sul, que é o professor Eduardo Eisler, que sempre trabalhou com os carnívoros, né? E foi o primeiro projeto que a gente saiu ali da startup, que foi um desenvolvimento desse chip para individualização e dos carnívoros, dos mamíferos carnívoros, né? Então, foi o primeiro projeto que a gente trabalhou e com DNA Metabarcode. E também com institutos, igual o ICMBio. E hoje a gente também ainda trabalha com consultores externos, porque claro que é um conhecimento muito amplo, então a gente tem às vezes especialistas em répteis, especialistas em anfíbios, em bioinformatas, então é muito grande os profissionais que trabalham em parceria com a gente. A gente valida sempre junto com as universidades, né? Faz essas validações interlaboratoriais, então eles estão sempre presentes, tanto da PUC do Rio Grande do Sul, a PUC ali de Minas, o professor Daniel Carvalho e os pesquisadores do ICMBio. Então, é uma relação muito grande e a gente hoje tem que ter na empresa, que a gente viu a necessidade, né? Desde da parte de coleta, essa parte de gestão, que tem a Elisandra, tem o Vini também dessa parte de bancada, do conhecimento também das ferramentas, né? Esse aprendizado. E também da parte final, que são os ecólogos, que precisam fazer essas análises, né? Se tornassem digerível, né? Fazer uma curadoria. Uma curadoria. Tem outro detalhe, que a gente tem que sempre ter essa curadoria biológica, ver o sentido biológico desse retorno, né? Que teve o Bioinformata que traduziu essas sequências em espécie, daí a gente faz essa curadoria biológica, e daí tem esses profissionais que fazem essas análises para elaborar um relatório e com todas essas análises para mostrar que seria o produto final, né? Para ter essa mitigação, para ver como que a gente consegue, então, diminuir o impacto ou ter esse ganho, né, da biodiversidade. Então, são muitos profissionais. Sim, sim. E fala um pouco sobre depois de toda essa análise, a coleta, a análise e a divulgação dos relatórios. É feito por vocês? Enfim, qual o feedback que vocês têm dos seus clientes, das pessoas que depois recebem aquele relatório? Então, como eu falei para você, na verdade, a gente pode trabalhar como módulos também. Então, tem pesquisadores que trabalham, que a gente entrega essa parte, vai para campo e entrega essa parte do laboratório, que são umas sequências que eles têm que traduzir para as espécies. Como também tem empresas que pedem isso para a gente, só que a confidencialidade é grande. Então, a gente não pode relatar o que a gente identificou ali, né? Tá. Então, que são trabalhos que eles vão publicar, ou mesmo
coisas internas. E só que para essas outras empresas que a gente faz o produto do início até o final, a gente tem um feedback muito positivo, né? Porque eles não são, não preferem terceirizar, não estão aptos a trabalhar com essas análises. Não tem um ecólogo na empresa, não tem um biólogo, né? Então, a gente consegue realmente oferecer esses dados, né? Para eles. Ô Elisandra, e você que atua diretamente nessa parte da coleta, é um trabalho muito minucioso, né? Levam dias para ter essas amostragens? Sim, levam dias. A gente acabou de voltar de uma experiência de um trabalho de campo na semana passada e dependendo do número de pontos que devem ser mostrados e da localização do número de pontos, o acesso às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Então, assim, depende de variáveis ambientais, se choveu, se não choveu, se está seco, se tem curso d'água. Semana passada estava super seco ainda, não tinha chovido, então não tinha curso d'água. Então, a gente tinha uma dificuldade de achar os cursos d'água. Então, tem toda uma gama de variáveis de coleta de campo que influencia no tempo de coleta. Né? Então, a gente consegue hoje, assim, com segurança, fazer coleta de amostras ambientais de 2 ou 3 pontos por dia. Mais ou menos, né? Às vezes mais, às vezes menos. Mas tem todas essas variáveis. Se o veículo chega, se não chega, né? Porque uma coisa é a gente marcar o ponto no mapa. Outra coisa é a gente acessar a localidade e ver as dificuldades reais de fazer a coleta. Uma coisa é certa, o DNA ambiental veio para trazer muitos avanços, né, em questões de levantamentos, monitoramento. E antes, existe há quanto tempo o DNA ambiental, essa técnica, vamos dizer assim? Desde 2012, O DNA ambiental, na verdade, faz tempo. Só que o DNA ambiental, por DNA metabarcode. Porque antes você fazia o DNA ambiental de detectar uma espécie invasora ou uma espécie única. Mas tem uma outra coisa também que antes era usado muito para micro-organismo. Então, para micro-organismo já existe há muito tempo, né? Porque era a forma de se identificar os micro-organismos. Porque não, né, são microscópicos, então não tem uma morfologia externa que a gente consegue identificar. Então, para esse grupo já existe há décadas. Assim. Desde qualidade do ambiente. Agora, para fauna e só flora, vertebrados, assim, A gente conseguiu mais quando teve essa revolução dos equipamentos de sequenciamento mesmo, que antes você só conseguia sequenciar uma amostra. Agora você consegue, devido a essa tecnologia, fazer os metabarcodes, que na verdade você consegue utilizar uma comunidade, dependendo do marcador, né? Você consegue detectar todos os vertebrados, né? Invertebrados. Foi o equipamento, essa tecnologia que possibilitou. Foi um marco, então, daí, a partir ali daí, com o metabarcode, começou com micro-organismo também. E os primeiros artigos, né? Não que foi usado, que a gente vê as referências bibliográficas, foi a partir ali de 2018, 2016, a partir de 2016, né? Então, é muito recente isso, vamos dizer, coisa de 2018, 6, 7 anos pra cá, isso, né? Isso. A gente utilizava já porque a gente fazia a identificação desses carnívoros. Então, a gente utilizava o DNA metabarcoding, né? Através desses equipamentos ali no Centro de Genômica que chegaram a partir disso, de 2010. Então, em 2012 foi quando a gente começou a utilizar as primeiras vezes, né? E o DNA metabarcode, né? Isso? Isso. Ele possibilitou que pudesse ter a identificação ali de várias espécies numa mesma sequência, não é isso? Isso, porque a gente consegue extrair o conjunto, né? Então, a gente extrai o solo, daí a gente vai extrair o conjunto de DNA que está ali. Então, a gente tem DNA de micro-organismo, a gente tem DNA de invertebrados, dos vertebrados, né? Das plantas. Então, daí a gente consegue ter essa informação de todo o DNA que está presente naquele solo, naquela água, porque a gente consegue sequenciar tudo. E antes disso, daí a identificação era feita... Era espécie específica que a gente fala. Então, você tinha um marcador para aquela espécie, né? Então, ia sequenciar só aquela espécie. Então, você faz assim... Até se você tivesse 2 espécies no mesmo lugar, você tem esse artefato, você não tem uma sequência de confiança com esses equipamentos, né?
Ou seja, trouxe muitos avanços. Uma única Muito. amostra, de repente, você consegue identificar várias espécies naquele ambiente. Isso. Daí, só que você utiliza um marcador adequado. Então, você tem amostras do DNA, só que o DNA é degradado. Então, você tem que trabalhar com fragmentos de DNA pequenininho e que tem uma boa resolução taxonômica que a gente fala. E daí, você trabalha, por exemplo, com um marcador que é para vertebrados, marcador que é para invertebrados ou micro-organismos, ou planta. Você trabalha com um marcador. Se o seu interesse é mais em um grupo, só em mamíferos, você pode também trabalhar com um marcador específico para mamíferos. Daí você tem um retorno mais preciso. Daí, se você quiser trabalhar, então com uma espécie de mamífero que você quer saber a diferença entre elas, daí você pode trabalhar com esse marcador específico. Então, vai depender do seu objetivo, né? Mas você pode trabalhar com todos esses marcadores nessas amostras. Então, essas amostras têm essa resposta aí pra gente. E qual a sua atuação dentro da empresa? Hoje você está mais como empreendedora, parte estratégica, ou ainda você vai a campo, faz essas análises, também está na pesquisa? Faço todas as... Tudo. Tudo. Então, agora, assim, porque a gente, quando sai da universidade, principalmente, né, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente tem muito esse viés de pesquisador. Muitos experimentos, muitos trabalhos, eu até paguei pra trabalhar. Porque você fala, nossa, e se eu souber outra coisa? Eu falo pra ele. Eu falei, nossa, então a gente... Daí teve o PIP, até empreendedor, que me ajudou muito nisso. Pra você pensar que você tem que... Não é pra pagar pra trabalhar. Porque pesquisador é assim, ainda mais biólogo, ecólogo, tem essa vontade de descobrir todos esses fatores, né? E então hoje tem mais esses segmentos. Por exemplo, tem a Elisandra que tá mais nessa parte da gestão, o campo, mas ela também trabalha em todas as áreas, né? E eu que daí fiquei mais com esse desenvolvimento da ferramenta, com as inovações ligadas à ferramenta, a parte metodológica. E daí tem a Marina que vai fazer mais realmente essas análises de dados e traduzir todas essas informações, então, pro empreendedor ali, né? Então, mas eu ainda passo por todos. Eu fico na bancada, então o Vini relata para mim todos os POPs. A gente vê, principalmente se deu algum problema, a gente tem que voltar, refazer essas análises, né? Então, eu monitoro, na verdade, todas, mas eu sempre trabalho mais nessa parte da ferramenta molecular mesmo. E a Elisandra contava pra gente, nos bastidores, antes de começar o programa, que através do DNA, através do DNA ambiental, essas tecnologias que chegaram para o mercado, trouxe avanços, né, na descoberta e também agilizou muitos processos, não é isso mesmo, Elisandra? Sim, agilizou muitos processos. Inclusive, uma das coisas que o DNA ambiental agilizou, que eu acho que é importante a gente falar, é uma coisa que eu pontuei antes, que é a detecção das espécies sem a visualização do adulto, por exemplo, em barragens hidrelétricas. Né? Então, o empreendimento de barragem hidrelétrica, você precisa saber se existe ainda o fluxo da comunidade de peixes, de cima da barragem para baixo da barragem. Então, essa foi uma forma que a Ecomol validou também, de fazer essa identificação por meio dos ovos dos peixes. Então, por meio dos ovos e das larvas dos peixes, a gente consegue saber se aquela espécie continua migrando ou não continua com seu fluxo, né? Sim. Então, essa foi uma ferramenta bastante importante para esses empreendimentos. E a agilidade no processo, assim, no tempo mesmo, né? De alcance das respostas, né? De alcance dos resultados, de identificação das espécies. Porque a metodologia tradicional, você precisa coletar, você precisa identificar as espécies em campo. Às vezes, você coleta, passa pelo processo de taxidermia, que é de empalhar os indivíduos que você coleta no campo, deposita esses indivíduos em uma coleção científica. Aí você precisa de especialistas para cada grupo para identificar aqueles indivíduos, né? Esse é o procedimento tradicional. E demora meses. Às vezes, precisa de especialistas, anos, né? Precisa de especialistas, precisa de uma equipe bastante grande, né? Precisa de muitas pessoas envolvidas. O DNA ambiental, a partir do momento que você tem um banco de dados confiável, um banco de dados de sequência confiável,
a gente consegue acessar essas respostas com uma rapidez bastante expressiva. E economicamente também, né? Economicamente Sim. também. E também preza um pouco pela vida do pesquisador que está no campo, assim. São coletas mais pontuais, mais rápidas, então, tendo uma base de dados consistente, tem essa compensação econômica e de tempo também. Muito bem. Ô Vinícius, e fala, você tá há quanto tempo lá na Ecomol? Eu fiz 1 ano, agora em setembro. Eu comecei como estagiário, como eu falei, e continuei. Eu gostei bastante. Que legal. E Priscila, e sobre os próximos passos? O que vocês planejam? Enfim, quais são os planos futuros? Os planos futuros é de sempre estar inovando, estar atento para as novas metodologias, né? Igual agora mesmo sendo a matriz de coleta, e também para ter esses dados, né? Que foram desenvolvidos por vários professores de cada espécie, e a gente conseguir trabalhar com essa escala genômica que a gente fala, com essa variabilidade dentro de cada espécie, e só que colocar ela em alguns chips, igual a gente faz em nanoescala, para a gente conseguir trabalhar com amostras não invasivas, só que ter essas respostas genômicas. Então, a gente sempre pensa nisso e ter esse crédito da biodiversidade realmente para ter esse retorno, né? Tanto para investidores, como principalmente para a comunidade local. Que você está vendo a importância de você conservar a natureza, né? Que você tem nem que seja esse retorno financeiro. Então, a gente sempre quer isso, sempre estar atento e desenvolvendo as ferramentas, né? As tecnologias de ponta para essas respostas biológicas e realmente a comunidade usufruir desse tipo de análise. No caso você falou de crédito de biodiversidade, é parecido também com o crédito de carbono. Então, muitas empresas que não cumprem, não seguem, não atingiram aquela meta do crédito do carbono, né? Aquela meta ambiental, a empresa vai lá e compra, né? Existe essa possibilidade. Para o crédito de biodiversidade também é assim? Sim, eu acho que o crédito da biodiversidade daí vai agregar esse valor, porque você, além do crédito do carbono, você está mostrando que você tem uma área que você tem a biodiversidade, ganho na biodiversidade, né? Então, tem essas métricas, seria uma ferramenta para acompanhar e mensurar esses ganhos, né? Da biodiversidade e ter esse retorno financeiro. Porque com o passar do tempo, a gente sabe que é valorizado, né? Realmente, você ter esse cuidado, né? Com a natureza e ter esse ganho e estar conservando a natureza, realmente. Bacana. Estamos aqui conhecendo um pouco mais da Ecomol, essa empresa lá de Piracicaba, aqui no interior paulista, que está desde 2012 fazendo um trabalho muito bacana, assessorando, enfim, esse trabalho de pesquisa, de monitoramento, levantamento e tudo mais. Bom, antes, deixa eu dar um recado importante para você que está acompanhando o podcast Mundo Empresarial. Você que é empresário, empreendedor, tem uma boa história, assim como desse trio aqui, e quer compartilhar no nosso programa, quer participar, quem sabe o próximo convidado está aqui junto com a gente, frente a frente, contando um pouco da tua história, da tua empresa. Entra em contato com a nossa equipe e descubra como participar do podcast Mundo Empresarial, que está na 3ª temporada. São aí milhares de visualizações em cada conteúdo e que é muito bacana, né? São quase 140 mil inscritos aqui no YouTube e que vai ser uma grande vitrine para sua marca, para sua empresa, para que você conte aí essa história bacana também. Então, entra em contato, descubra como participar do podcast e também do programa Mundo Empresarial, que é exibido semanalmente todos os domingos pela Rede TV para todo o país e também na VTV SBT, que é afiliada do SBT para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo. Inclusive, o programa Mundo Empresarial está há 10 anos no ar. Então, muitas empresas, muitos empresários já participaram e está faltando você também. Com certeza, a gente vai ficar muito contente com a tua presença, a tua participação e poder contar e compartilhar a tua história para mais e mais pessoas assistirem. Inclusive, a Priscila e enfim, toda a equipe lá da Ecomol participou do programa Mundo Empresarial, né, Priscila? Isso. Conta pro pessoal de casa como é que foi essa experiência.
Foi bem gratificante. A gente, assim, como pesquisadores, como biólogos, ecólogos, a gente gosta de estar longe dos holofotes, vamos ser bem sinceros. Mas eu acho que é muito importante, tanto o papel do Vinícius, agora que ele começou na Ecomol, que tem a Helena também que auxilia nessa parte de comunicação. Então, da gente divulgar realmente o que a gente faz, né? De uma forma, assim, para empreendedores, investidores e mesmo a comunidade saber quais ferramentas pode aplicar, né, no seu negócio. Então, dá essa visibilidade e acaba atraindo, né, mais clientes para interessado nas técnicas, no que a gente pode responder ali de acordo com as necessidades. Legal, o papo tá bom, mas o tempo é curto, né? E eu quero agradecer a presença e a participação de vocês aqui, desejar mais sucesso ainda, a Ecomol, enfim, que vocês continuem fazendo esse brilhante trabalho aí por esse Brasil afora. Obrigado, viu, Vinícius? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, adorei a experiência. Legal. Elisandra, obrigado pela presença. Suas considerações finais. Nossa, minhas considerações finais é que é a primeira vez que eu fico na frente de um holofote, então assim... a gente foge dos holofotes. Mas foi muito bom, Mas viu? a gente sobreviveu, tá tranquilo. É isso aí. Obrigado, viu, Priscila? Agradecimento a nós, né, Tiago? Muito obrigada ali pela oportunidade. E é o que a Elisandra falou, né? A gente gosta de estar longe dos holofotes, mas tem essa necessidade e é legal também, porque a gente sente... É gratificante, né? Mostrar o nosso trabalho, nossa inovação e ali nossa carreira ali como empreendedor também, né? Legal. E para quem quiser conhecer um pouco mais da Ecomol? A gente pode acessar o site e que a gente vai deixar aqui, né? O Tá código aparecendo de na barra. tela. Tá aparecendo na tela. Isso, Bacana. e entrar em contato com a gente, que a gente tem um bate-papo legal e vai mostrar onde se insere, né, essa ferramenta nas necessidades de cada projeto. Legal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço. E muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Sucesso, obrigado pela audiência. E desejo, né, que você possa compartilhar esse conteúdo aí para mais pessoas assistirem. E com certeza vai ser uma hora muito bem aproveitada, né, de muito conhecimento, conteúdo de qualidade aqui na internet, tá bom? Mais uma vez, se você ainda não curtiu, por favor, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Todos os dias, de segunda a sexta, estamos por aqui às 8 e 8 da noite, sempre com empresários e empreendedores compartilhando muitas histórias valiosas. Obrigado também ao Grupo Convenção, parceiraço aqui do podcast Mundo Empresarial. Até a próxima e até mais.